E na série de hoje, em Dilemas do Contemporâneo, nós falaremos da aflição do amadurecimento. Nunca se viu tamanha dificuldade na sociedade organizada das pessoas maturarem as suas decisões, maturarem os seus projetos de vida, maturarem as suas zonas de conflito. Em suma, nunca se viu tamanha dificuldade de tirar da zona de conforto identidades que ali se consolidam infantis. Nunca foi dito que amadurecer é fácil. Pelo contrário, amadurecimento é algo que requer o entendimento de que o desenvolvimento biopsicossocial de alguém passa necessariamente pela sua capacidade de resolver problemas, de entender os apuros pelos quais a vida nos assola e muito mais que isso, entender que amadurecer requer processo decisório. Nós temos que ter capacidade de incidir e decidir sobre o acerca da realidade. E talvez aí esteja a nossa maior preocupação. Nós temos hoje uma legião de adultos que não sabem o que fazer com seus problemas. Nós temos uma legião de adultos que não conseguem lidar com a ideia de priorizar aquilo que, de certa forma, pode incidir no seu crescimento e no seu protagonismo. Nunca vimos tamanha dificuldade de reflexão acerca das coisas. Os adultos têm dificuldade de refletir sobre aquilo que nos parece simples, ou por vezes aquilo que nos parece lógico. A aflição do amadurecimento requer que nós entendamos que, o amadurecimento é um esquema de dentro para fora que exige a nossa capacidade de sair de zona de conforto. Ninguém se fortalece se não passar por terras áridas. E quando eu digo terras áridas, numa metáfora, eu estou trazendo todos aqueles elementos que nós vivemos que, de certa forma, colocaram em xeque a nossa competência intelectual, colocaram em xeque, por vezes, os valores que nos consolidavam como identidade terrena, que colocaram em xeque, por vezes, a nossa capacidade de produzir dentro do ofício profissional. E aí nós podemos pensar o seguinte: todas as pessoas que hoje têm uma matriz resiliente passaram pela escassez. Ou seja, a escassez é a mãe da resiliência. Nós não podemos pensar em adultos fortes e competentes para lidar com a realidade posta se esses adultos não saem da sua zona de conforto. Se esses adultos, terceirizam as suas decisões para outros que não para o seu próprio processo de ser e estar no mundo. Então, a aflição do amadurecimento vem com uma força muito grande porque ela está atrelada a uma ideia provisória de existência. Nós acabamos dando um conceito para a vida tão pequeno que, por vezes, encurtando esse conceito, nós entendemos que alguns caminhos não são para a gente. E aí nós nos damos mal, porque são estes caminhos, são estas possibilidades que nos fazem fortes o suficiente para lidar com todos aqueles elementos de frustração que nos guiam do momento em que nascemos ao momento em que morremos. Porque esse intervalo entre nascer e morrer nós chamamos de vida. E é nesse intervalo que nós precisamos construir esquemas de resiliência para lidar com aquilo que não nos desagrada, que não nos agrada. A dificuldade que as pessoas têm de lidar com aquilo que desagrada.
Elas não querem ser, de forma nenhuma, frustradas naquilo que desejam. Elas querem ter tudo, por vezes, sem qualquer movimento ou implicação ou comprometimento acerca do projeto de vida que desenharam. E por vezes o ciclo em que elas estão é tão raso, é tão superficial, que não há o que fazer senão contemplar. Porque a ideia da maturidade está associada à capacidade de autocrítica. Eu tenho que me olhar e me perceber na perspectiva de ver onde eu posso ser melhor. Afinal de contas, anos não são aniversários acumulados. Anos são, ou deveriam ser em tese, elementos característicos de experiências que nos possibilitam pensar melhor realidades já vividas. Então, uma das pistas do contemporâneo que fica nesta edição curta é justamente essa: a aflição do amadurecimento, desta legião que nos assola no contemporâneo, está associada a dois elementos: a dificuldade de sair da zona de conforto e a ideia de que, há uma negação, consciente ou inconsciente, de tudo aquilo que, de certa forma, põe em xeque a sua condição de ser e estar no mundo. Que fique esta pista e que nós possamos, com muita sabedoria, lidar com os dilemas do nosso tempo. Um abraço grande e fiquem bem.